Casa, estúdio, apartamento, terreno para construir, centro, bairro, praia, montanha. O que os jovens de hoje pensam sobre morar? Olá, eu sou a Adriana Saman e esse é mais um episódio do NunaCast e hoje a gente vai falar sobre perfis de mercado. Como que a nossa sociedade se organiza para procurar os seus lugares, digo, onde morar, onde investir, o que fazer, né, diante de tantas ofertas e de algumas demandas que o nosso mercado propõe. E eu vou vez ou outra trazer para essa mesa alguns nichos de mercado que muitas vezes aparecem nas reuniões, muitas vezes num lugar hipotético, imaginário, numa suposição incerta. E eu entendi que era importante trazer esses públicos citados nessas pesquisas e nessas reuniões para a gente entender como é que está a cabeça do nosso público-alvo. E hoje nós vamos conversar aí com os novos jovens, né? 2 pessoas que vão responder por esse segmento e eu acho que nós vamos ter uma conversa bem interessante. Então é com muita alegria que eu apresento para vocês Thaís e Tauan. Eu vou deixar vocês se apresentarem, a gente combinou um pouquinho aqui o script, então vamos lá. Thaís, você primeiro. Bom, eu sou a Thaís, eu tenho 26 anos, eu sou jornalista, atualmente eu trabalho em uma agência de comunicação, home office, e eu sou casada há 1 ano. Bacana. E você, Tauan? Perfeito. Então, meu nome é Tauan, tenho 25 anos. Eu sou programador, né, ali do setor de automação de gestão pública. E namoro, mas moro sozinho atualmente ali no Alto Boqueirão. Muito bem. Então eu vou fazer uma pergunta, não tem um roteiro, mas assim, eu vou começar com uma pergunta um pouco filosófica, de cunho, vamos dizer, subjetivo. O que é a casa para vocês? O que representa a palavra casa? Eu acho que a palavra casa representa... Tá mais ligado ao sentido lar, representa amor pra mim. Um lugar seguro, que eu consigo, sei lá, eu me sinto bem ali dentro. Acho que nesse sentido, isso que significa a palavra casa pra mim. Legal. Uhum. Para mim tem um significado muito semelhante, né? Acho que está vinculado tanto à parte de segurança, não só física, mas emocional também, porque é um lugar de conforto. Então, é um lugar onde você não precisa ter, ironicamente falando, você não precisa ter paredes, muralhas na sua cabeça, principalmente. Então, onde você pode só simplesmente relaxar, aproveitar o conforto. Então, acho que se resume muito nisso para mim, né? E me conta uma coisa, gente, e assim, como a infância de vocês não tá tão distante como tá para nós aqui desse lado, o que a casa, quando é que a casa começou a representar algo? Na infância isso começou a se desenhar? Qual foi a representação da casa na infância de vocês? Isso veio para a vida adulta? Como é que isso vem? Sim, eu acho que quando eu era pequena, casa pra mim significava ver o meu pai e a minha mãe juntos. Então, era o que eu queria pra minha vida, entendeu? Ter uma família. Então, desde a infância, eu queria ter uma casa, casar, ter uma casa, porque na minha cabeça seria igual o meu pai e a minha mãe foram. Eu exerceria esse papel, sabe? De montar uma família. E seus pais estão juntos até hoje? Não. Olha! Infelizmente, não. Não, infelizmente eles se separaram esse ano. Esse ano agora, 2024? Em 2024. Mas deu tempo de formar essa ideia de... Deu tempo de formar essa ideia de família. Eles passaram 26 anos juntos. 27, na verdade. Eu tenho 26, eles fizeram 27 esse ano de casamento, mas se separaram. E tua mãe mora na casa que você cresceu ou não? Já é outro imóvel? Não, na verdade a gente sempre teve casas alugadas. A gente nunca teve a nossa própria casa. E faz 5 anos que a minha mãe e o meu pai tinham conseguido comprar a casa própria. Então, a casa que eu cresci em várias casas, na verdade. A gente sempre trocou. E faz 5 anos que ela tem a casa própria. Então você nunca teve assim aquela casa da tua infância, aquela única casa, mas o que você tá me dizendo é que a figura de ter teus pais juntos te dava a noção de lar. Isso, exatamente. Se você me perguntar, eu tenho várias casas da minha infância. Claro que tem algumas que marcaram mais, que eu passei mais tempo, mas a representação de lar era isso. Era a figura do pai e da mãe. Do pai e da mãe, né? Exatamente. Constituindo essa família. Exatamente. E a tua história foi parecida com essa, não? Não exatamente, né? Minha história ali...
quando criança ali, minha família, ela veio de não vou dizer baixa renda, né? Mas era um pouquinho mais simples, mais humilde. Então, eu morava com meu pai assim que eu fui morar com meu pai, né? Aos 6 anos. A gente ficou um bom tempo num quartinho, separado na casa da minha avó, né? Eu e ele dividir, ele era tranquilo. E a memória muito boa que eu tenho foi quando ele conseguiu comprar a casa. Então, eu lembro que durante anos ali, ele lutando, trabalhando todos os dias, muito, 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 pra conseguir, guardando cada dinheirinho dele. E quando ele conseguiu, veio aquela sensação de, cara, que legal, que conquista fenomenal. Veio uma sensação muito boa. E meu pai me passou muito disso também. Aquela sensação de que o seu trabalho, ele vai ser recompensado. Que você tá construindo algo não só pra você, mas pra aqueles que estão ao seu redor também. Então, veio muito dessa conquista e compartilhando com isso também, né? Veio ali uma questão de liberdade, ter o seu próprio espaço. Então, pra mim, é um marco muito importante na minha vida, porque acabou guiando também ao meu objetivo de vida de querer conquistar as minhas coisas, né? E aí seu pai, assim, você sentia que o trabalho, o empenho dele estava muito voltado para a conquista da casa própria. Exato. E foi o que ele conseguiu no final das contas. Exato, exatamente. Foi o objetivo, assim, tipo, eu vou lutar o que eu puder para conquistar meu espaço, minha casa. Muito bem, então vocês vêm de uma geração, né, até de formas diferentes, né? O seu pai em busca da casa própria, os seus pais também, mas, né, e quando conquistam isso, o casamento acaba se desfazendo depois de um tempo, porque a vida é isso, né? Não tem esse roteiro completamente definido, que uma coisa vai se definir a partir da outra, tudo meio... É um grande mistério, né? Exatamente. A gente tá aí à mercê dos acontecimentos. E aí vocês chegam na idade adulta, né? Com possibilidades de montarem os seus próprios lares. Como é que isso é para vocês? Como é que foi? Tanto a saída de casa, indo para outra casa, os medos, o que motivou, que escolhas vocês fizeram? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá, eu comecei... Não precisa ser nessa ordem, viu, gente? Eu sei que... Se você quiser passar a dianteira e falar, Thaís, agora tudo bem, tá? Bom, como eu comecei, eu vou continuar. Eu só vou pedir teu nome de novo. Tauan. Tauan. Deixa eu pensar. Eu sempre, quando é um nome um pouquinho complicado. Não, quando é um nome diferente, eu sempre tento pensar em alguma coisa parecida. Pensa em tal, que eu acho que é um pouquinho mais fácil. Um pouquinho mais... banco? É tal. Ah, tal. É meu apelido. Todo mundo me chama de tal, fica um pouquinho mais fácil. Tem até o tal do Yin Yang, né? Isso. E do taoísmo. Isso. Pronto, Tauan, não vou esquecer mais. Perfeito. Tá. Thaís e Tauan. Viu? Aquela piadinha, pode dar uma dupla. Não vou nem... Então, vamos lá. Bom, como que eu comecei em busca da minha casa própria? Eu comecei a namorar faz 4 anos. E o meu noivo, ele é meu noivo hoje em dia, né? Ele também tinha essa visão de que precisava formar um lar quando a gente resolvesse casar, efetivamente. Então, a gente namorou por 2 anos e a gente tava naquela de agora. O que a gente faz? Só vai continuar namorando? A gente não conseguia se ver todo dia, então a gente pensou, vamos atrás de alguma coisa. Então, a gente começou a procurar, né, pra comprar algo, né? Na nossa ideia, a gente nunca teve a ideia de alugar, porque a gente acha que era um pouco de dinheiro jogado fora, alugar a casa. Então, a gente começou em busca da compra. Então, a gente tomou a decisão, foi bem rápido, a gente tomou a decisão, foi atrás e em 2021 a gente já tinha escolhido o lugar e a gente deu a entrada. E foi assim, foi bem rápido, na verdade. E como é que foi essa escolha? Onde é que vocês escolheram morar? Como é que é esse apartamento? Vamos falar um pouquinho da escolha do produto em si. Tá. Na verdade, foi uma história bem engraçada. Eu lembro, foi dia 2 de novembro, a gente tava voltando do cemitério, era finados. A gente foi visitar o túmulo do meu avô. E aí, voltando, a gente fez um caminho diferente. O cemitério era lá em São José dos Pinhais. E voltando, a gente voltou por Pinhais.
E aí a gente viu uma placa de uma construtora que o apartamento ainda estava construindo e estava escrito assim, eu lembro até hoje, tem parcelas de R$450. Aí a gente olhou aquilo e pensou, não deve ser tão barato assim, mas vamos ver? Vamos ver. A gente foi até o plantão de vendas e a gente chegou lá e eles estavam bem no início da construção do apartamento. Aí a gente foi atendido, a gente falou que tinha se interessado pelo apartamento, pesquisou saber um pouquinho mais sobre a construtora, eles explicaram pra gente como que funcionava. E desde então a gente começou a investir, né, a pesquisar. A gente teve uma corretora que atendeu a gente, tirou todas as nossas dúvidas e ela acompanhou a gente em todo esse processo. Então, na verdade, foi essa assim, a gente viu a placa, foi até o lugar, o noivo já morava em Pinhais. Isso que eu ia perguntar, tá perto de alguma família, não? Sim, tá perto da família dele. Eu morava em Piraquara, mas metade do caminho ali para as duas famílias. E aí a gente viu, o lugar era ok, o valor era ok, e daí a gente viu o que precisava para investir e resolveu comprar. E vocês já estão morando nesse apartamento? Já, foi entregue muito rápido, apesar do pouco tempo. Olha, qual que é o nome do empreendimento? É Eviva, antes era da construtora Gardens, agora é Make It. O nome da construtora. Entendi. E Eviva. Eviva. E você tá satisfeita? Foi uma boa compra? Foi uma boa compra. A gente teve alguns probleminhas ali no início com a construtora, mas eles resolveram tudo que a gente precisava e eu tô bem satisfeita com a compra, assim. E como é que é esse apartamento? É um dormitório, 2? São 2 dormitórios. 2 dormitórios, uma sala, cozinha e banheiro, sacada com churrasqueira. Tá, e vocês estão bem ali? Sim. É um bom espaço? É um bom espaço, porque por enquanto é só nós dois, né? Então, pra gente tá bem ok. Muito bem, então vamos passar aqui pro teu perfil, né, Tauan? E como é que é? Você comprou já algum imóvel? Você mora sozinho? Já comprei faz... Bem recente, por acaso. Acho que faz 5, 6 meses agora. Eu já saí de casa muito cedo, né? Com 17 anos. E quando eu chego ali pelos 22, eu percebi que, eu preciso... eu tô gastando grande parte do meu salário basicamente com aluguel. E eu preciso escalar isso de alguma forma. Eu preciso resolver essa questão. Então, eu busquei por opções. A minha primeira opção foi, ok, eu vou aceitar o que eu tenho agora, mas vou pensar no futuro. Então, fui atrás de certificações, preciso escalonar ali e começar a fazer mais dinheiro. E coloquei na ponta do lápis. Quanto que eu gasto de aluguel? Ok. Quanto que me sobra para economizar por mês? Ok. E colocando ali, comparando com o valor de um imóvel, eu percebi que, ok, é muito complicado eu só guardar dinheiro, pagar um aluguel e ainda conseguir aproveitar a vida. Então, colocando tudo isso no lápis, eu tomei a decisão de comprar um imóvel, né? Isso foi em 2022 que surgiu essa ideia. Desde então, eu falei, ok, vou aceitar como que tô. Já fiz ali, terminei faculdade, terminei certificados. Agora eu posso guardar dinheiro para isso. E chegou na metade ali no comecinho, na verdade, de 2024, me surge um imóvel do jeito que eu queria. Sério? Era um sobradinho. Não era num bairro tão perto quanto eu gostaria do centro, né? Alto Boqueirão é você um pouquinho... Você mora em casa. Moro em casa. Você queria casa. Exato, exatamente. Porque... Por que você quis casa? Por causa da questão... Tem algumas questões de condomínio, assim, que me incomodavam. Por exemplo, o condomínio, eu tive problemas com barulho. Porque às vezes, como eu tô em casa com fone em reunião, às vezes eu tô conversando tô trabalhando, falando ali, e eu falo um pouco mais alto. E acabava chegando reclamação depois. E eu ficava muito preocupado. Qualquer coisa que eu fazia, eu ficava preocupado. Putz, será que os vizinhos estão escutando? Será que vai reclamar? Não quero incomodar. Sim, se sentia um pouco ameaçado. Exato. Então... E também pela questão de... Se eu quiser customizar minha casa inteira, eu posso. Não tenho essas amarras, né? Então, foi isso que me guiou pra casa. E também porque eu tenho um cachorrinho e queria um espacinho pra ele poder se divertir. E me surgiu, então, esse imóvel, só que eu não tinha o valor da entrada, né? Era um imóvel de aproximadamente 300 mil. Então,
pelo que, né, o que eu havia entendido durante toda a minha vida, não sei, é 20% de entrada, 20% de entrada. E aí mudou a regra do jogo. Aí um dia eu mando... acho que ficou 5 meses eu olhando aquele link, namorando aquele imóvel, eu mando o link pra minha gerente do banco. Falei, eu tô com tanto dinheiro aqui que você tá vendo na minha conta, tava investido na época, será que eu consigo financiar? E mandei o link pra ela. E misteriosamente aprovou. Você conseguiu? Eu consegui. Olha só. Sem ter os 20%. Então eu acho que, principalmente essa é uma coisa que eu gostaria muito de passar pra outras pessoas da minha idade, que às vezes vale a pena você pelo menos perguntar. Porque a gente já sente intimidade, a gente vê aquele valor e fala, nossa, mas eu vou ter que dar 200 mil de entrada. E muitas vezes não, a gente consegue. Basta você ter um bom relacionamento ali, você consegue. Então... E hoje eu tô super feliz, eu até brinco, né? Que às vezes eu tô ali, eu olho uma coisinha ali, se eu pintasse essa sala de verde, ficaria incrível. E é muito relaxante, é muito gostoso poder planejar, poder sonhar, poder decorar. Às vezes até eu gosto de fazer as coisas eu mesmo, né? Então, poder mobiliar do meu jeito, se não deu certo, não tem problema, eu posso simplesmente recomeçar. E é isso. De preocupação, eu acho que a mente do jovem hoje também é muito ansiosa, né, pra essas coisas, bate o nervoso, porque eu falo, putz, e se acontecer alguma coisa, ainda mais eu que sou PJ, se acontecer alguma coisa e eu não conseguir eu queria entrar um pouco tocar. aí, né? Porque as coisas estão mais instáveis ou menos seguras nesse lugar conservador, de carteira assinada, de você ter a sua rescisão de trabalho, ou o FGTS, ou coisas que garantem a aquisição de alguns bens, né? E hoje está muito mais volátil, né? Os PJs, os freelas, quer dizer, a juventude se movimenta de uma forma muito mais dinâmica, né? Menos presa. Como é que é fazer esse planejamento para o futuro, principalmente na compra do imóvel? Acho que o importante é você, primeiro, tomar ciência disso, né? Porque a partir do momento que você aceita ser um profissional PJ, eu acho que você já acaba aceitando que, putz, pode ser que aconteça isso, então eu vou me preparar, né? Então, eu acho que é de suma importância ter uma reserva, primeiro de tudo, e já ter ali encaminhado alguns planos A, B e C. Porque hoje, por exemplo, eu tenho uma reserva que se alguma coisa acontecer, eu tenho alguns meses ali para conseguir me restabelecer. Aí, claro, já entra plano C, que se não der certo, eu posso ali, talvez tentar repassar o financiamento para não perder tanto dinheiro, para só não entregar a casa pro banco. Mas Mas a sua cabeça tá sempre pensando nessa... prevendo, nessa previsibilidade do que poderia acontecer. Exato. E com você é assim também, Thaís? É assim também. Eu não tinha, quando eu comprei o apartamento, eu não tinha o valor de entrada, eu não tinha nada, na verdade. E eu também sou PJ, o meu noivo também é PJ. Então, só que da mesma forma que a gente é PJ e a gente acha que vai ser muito difícil, hoje em dia tem muitas facilidades, né? Quando você conversa com uma construtora ou com o banco mesmo, igual foi o caso do Tal, você vê que tem caminhos, não é impossível. A gente também achava que seria impossível pelo valor da entrada. Quando a gente foi ver, eu não tinha noção que, e no meu caso, como estava na planta, que eu podia parcelar a entrada até ficar pronto. Eu achei que no momento da minha compra eu tinha que dar aquela entrada. Então, quando eu fui conversar com a construtora, eles me explicaram, não, a gente parcela a entrada. Você consegue pagar até a gente entregar as chaves, só depois disso que começa o seu financiamento. Então, eu não tinha esse dinheiro guardado, mas a gente vendeu o carro. O meu noivo tinha o carro, então ele conseguiu vender o carro, a gente deu um valor de entrada pequeno ainda, mas a gente conseguiu parcelar esse restante até que eles entregaram as chaves do apartamento pra gente. Mas nessa questão de CPJ e ficar pensando todo dia dá um receio. Esse receio. Esse incômodo, essa dorzinha de barriga aí. Até porque no meu caso, os dois são PJs, né? Então a gente não tem fundo de garantia, a gente não tem esse cenário, né? Que o mundo corporativo antigamente trazia pra qualquer empregado, né? Exatamente. Aí depois que eu passei a ter essa responsabilidade financeira, porque até então eu morava com os meus pais, então a responsabilidade financeira que eu tinha era com as minhas coisas, né? Mas eles me sustentavam, digamos assim, na questão de casa, luz, água, telefone. Então o que eu aprendi
vendo o exemplo dos meus pais, foi guardar dinheiro. Depois que eu entrei no apartamento, eu ganho X, Você pega um tanto e já coloca... Isso, eu estipulo um limite que eu posso gastar do meu salário, o restante eu guardo. Eu guardo pra se caso acontecer, tipo, perdi o emprego, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho uma reserva ali que me dá essa estabilidade por 2 meses até eu conseguir um freela, ou enfim... Gente, mas eu vou dizer que acharam jovens completamente planejados, super disciplinados, entendeu? Eu tenho que ter um transgressor aqui, porque Olha, eu podia... vocês não falam pela grande maioria, eu podia acho, ter trazido entendeu? o meu noivo, eu acho. Porque ele é totalmente o contrário do que eu sou. Sério? Ele não consegue guardar dinheiro. Ele vive o mês ali. Ele não pensa no próximo, sabe? E no que ele gasta? Ele gasta com coisas úteis, né? É tudo lá em casa. Úteis pra ele, não? Pra gente também. Tudo lá em casa é dividido, né? Então, todos os gastos que eu tenho, ele tem. Mas ele não se preocupa assim, de meu Deus, eu vou guardar um dinheiro pro pode me próximo acontecer mês. alguma coisa. Isso, exatamente. Se pode... Não. Ele vive o Vive a dia vida. ali. E daí, se não der certo, no próximo mês, ele pensa o que vai fazer. A gente é um pouco o contrário disso. Acho que por isso que dá certo até. Só cuidado lá na frente, hein? De repente você tá guardando um ano e ele tá, né? Tô na praia aqui, Vai que, seguinte. né? Acho que o meu caso ele diferenciou um pouco, porque o que eu gosto de gastar são coisas voltadas pra casa, né? Então... Olha isso! Eu quero usar, é um dono de casa, se eu tivesse exemplar. uma televisão grandona aqui, ficaria legal. Uma mesa bonitinha. Você gosta de coisas de casa. Te jogou no Leroy Merlin, pode te deixar lá uma semana morando lá. Porcelanato. Você pega uma espreguiçadeira, dorme ali. Exato. Entendi, já acorda olhando pras ofertas. Sim. Então, acabo gostando ali de ir personalizando. Isso vai segurando um pouco, porque às vezes falam, já comprei uma mesa hoje, eu acho que dá pra deixar pra comprar outra coisa mês que vem, né? Então, eu dou um jeitinho ali. Eu tento não me sufocar de dívida, porque eu tenho essa preocupação com amanhã, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tento curtir o momento também, curtir, fazer as coisas que eu quero. Porque não adianta também só deixar o dinheiro lá e eu não acabar vivendo. A minha ideia de casa era... Ter essa casa. Ter a minha casa e aproveitar e curtir. Entendi. Então eu tô tentando, assim, né? E, gente, e tem uma lenda, né, no nosso mercado, que 90% das pessoas falam que esse jovem de hoje, ele tá buscando... Eu não tô trazendo isso como uma verdade, até pra gente ouvir de vocês. Pra mim ouvir de vocês. Que o jovem... Geralmente assim, jovem é estúdio de 20 metros quadrados, 30 metros quadrados, um dormitório. É real isso? Ou é uma lenda que a gente criou? Foi nada. No meu caso, seria uma lenda. Porque, na verdade, eu só moro em apartamento hoje porque é o que cabia no meu orçamento. Mas o meu sonho era morar em uma casa. Um sobrado que tivesse vários quartos pra eu ter vários filhos. E morar nessa casa, mas os meus amigos, no geral, eles não ligam muito pra isso mesmo. Eles, quanto menor for, ok, pra não precisar limpar, pra não precisar... Tem esse movimento, isso é real. Esse movimento, pra não precisar me preocupar, tanto, tipo, eles pensam assim, eu só durmo em casa, por que eu vou querer uma casa gigante? Entendeu? Mas, na verdade, existe isso. Eu acho que existe, e até antes de eu me mudar, no início do ano, eu estava no estúdio. Você alugou um estúdio? Isso, próximo ao shopping ali. E foi bom? Você foi feliz ali? Então, eu acho que é um período da vida, mas eu admito que eu fui. Só por que eu digo que depende do momento que você está, né? Por exemplo, um estúdio para uma pessoa sozinha, tem numa boa localização, ele sai muito mais barato do que um apartamento grande. Numa localização ruim. Exatamente. Né? Então, por exemplo, se você for alugar ou comprar um apartamento de, sei lá, 150 metros quadrados no centro, vai ser uma fortuna. Sim. Agora, um estúdiozinho menor no centro, você consegue até por um bom valor. E você sendo jovem, querendo curtir a vida, putz, eu tenho shopping, eu posso ir a hora que eu quiser, só eu descer a escada, eu tô no shopping... Maravilhoso. Nossa, só pra dar uma limpeza, só pra descansar, trabalhar, como era o meu caso, eu trabalhava em casa no computador, né?
Então, era tranquilo, eu não precisava de muito espaço. Então, eu acho que é uma realidade, mas conforme vai passando ali as fases, por exemplo, hoje eu namoro. Então, hoje, quando eu tô ali em casa no meu descanso, eu quero passar um tempo com a minha namorada, assistir alguma coisa, cozinhar para ela, fazer alguma dinâmica, alguma coisa do tipo. É muito melhor uma casa, onde a gente tem um espaço. Então, acho que é por isso que coloca intrínseco ali que o jovem quer o estúdio, né? Eu acho que é mais pela praticidade para poder... que cabe no bolso, né? E acho que o jovem sozinho, né? À medida que ele começa a pensar nesse par, em família, ele já quer mudar. O estúdio já não resolve mais. Mas eu acho que além dos jovens, eu já ouvi da minha mãe, por exemplo, compra uma casa pequena ali, porque é só você e o seu noivo, entendeu? Então eu acho que também a gente aprende que um lugar menor tá ok nessa fase da vida que a gente tá, entendeu? Que não precisa... porque vocês estão construindo ainda, né? Renda e trajetória profissional. Que não precisa ter uma casona agora com 26 anos, né? E vocês acham que isso é válido ainda à medida que vocês vão crescendo profissionalmente e amadurecendo? A necessidade de ter um imóvel maior é uma ambição? Ou é mais um roteiro que as pessoas dizem e você acaba seguindo um pouco porque todo mundo vai nessa? Eu acho que tem um pouco dos dois, né? Meio que é um roteiro que você aprende, compra um lugar menor, que é um investimento, depois você vai lá e troca esse lugar num lugar maior. Eu já ouvi isso de várias pessoas, tipo, começa com um apartamento, vai quitando ele, depois você vende e troca numa casa maior. E esse lugar maior, ele é necessário nos dias de hoje para vocês? Vocês têm essa ambição? Eu acho que sim. Pela questão que o imóvel, querendo ou não, ele tem um valor ali certamente elevado. Então, às vezes é muito complicado você assumir um financiamento, né? Não vamos entrar no assunto de amortização, diminuir os anos, né? Mas vamos assumir um financiamento ali de 360, 300 meses... E sabendo que, mas e se daqui 1 ou 2 anos eu tiver um filho? E meu apartamento tem 1 quarto ou 2 só. Então eu vejo que é uma situação que é um pouquinho complicada. Então acho que é por isso que a gente já pensa, eu acho que eu vou precisar de uma casa maior, por causa dos planos de constituir minha família. Eu acho que está diretamente relacionado a isso, e por isso que o roteiro geralmente segue para esse lado. Seria quase esse viés. E uma pergunta, e os jovens, tirando vocês dois, que me parece que são a exceção, né? Gente, eu trouxe ideia de todos os jovens para ser exceção pro programa, pro LunaCast. Vamos falar dos amigos, né? Vamos trazer eles para cá. Como é que tá essa história de ter filhos? A turma quer ter filhos? Tá dividida? Como é que tá isso? Não, a maioria dos meus amigos não querem ter filho. Por quê? Aí entra um pouquinho na questão de cada um, né? Porque dá muito trabalho, por causa da questão financeira. Mas geralmente é pela questão financeira e por... Eu não sei nem cuidar de mim, como é que eu vou cuidar de uma criança? Tá, essa é uma boa frase pra geração de hoje, hein? Entendeu? Mas assim, a maioria dos meus amigos, eles são mais velhos do que eu. São tudo de 30, 31 pra cima. E nenhum tem filho. Eu não tenho amigos com filho. Você não tem amigos com filho? Você é a única que quer ter filhos e encher a casa de criança? Mas eu e a Vitória. Eu acho que nós somos da minha... tem algumas exceções, assim. Mas, por exemplo, que quer ter mais de um, entendeu? Mas as outras querem ter um e olhe lá. E olhe lá. Mas, assim, nenhum dos meus amigos tem filho hoje em dia. Entendi. E você acha o quê? Eu vou me contradizer agora um pouquinho. Fala. Porque eu sei que, né, comentei sobre filhos, etc. Mas eu atualmente não planejo. Por quê? Ter filhos. O que é o filho pra você hoje? Então, é pela questão da responsabilidade, né? Não é algo que eu falo, eu nunca vou ter filho. Não é isso. Tô falando que no momento... Mas se puder evitar, melhor. Se eu puder deixar pra decidir isso depois dos 30, maravilhoso. Se acontecer, ok, não é um pesadelo, estou preparado. Mas eu não gostaria porque minha cabeça ia ficar um pouco... A minha cabeça ansiosa, né? Dá um pouquinho de medo, nervoso. Que ansiedades vêm pra você quando você fala em filho? Nossa, muita coisa. Muita responsabilidade, saber que as minhas ações vão influenciar diretamente sobre o crescimento e desenvolvimento de uma outra pessoa que vai estar sobre a minha responsabilidade, mas aprender a lidar, né? Ter noção que ela... Como posso dizer? Os meus ensinamentos vão refletir diretamente nas ações dela, mas ainda assim vai ter o próprio caminho que ela vai ter que criar.
Então, é algo que me deixa um pouquinho assustado, não nego, né? Então, de momento, eu acho melhor evitar. Deixar para um outro momento, né? Lá para frente a gente conversa. Tem espaço, pelo menos, então... Mais à frente a gente resolve. Legal. E assim, e essa é uma geração que tem fama de não ter... Vocês dirigem, não? Eu não dirijo. E você? Eu dirijo moto, piloto. Mas, no geral, Uberzinho. Como é que é ter esse carro, ter essa garagem, né? É necessário hoje em dia? Não é? O carro passou passou a ser um item que eu posso escolher ter ou não é uma necessidade básica como foi, né? Há um tempo atrás. Como é que vocês enxergam a presença do carro nessa rotina dessa nova família? Hoje, no que eu vivo, o carro não faz muito sentido. A gente tem o carro, mas é algo que se não tivesse, eu ia viver bem sem. Porque o que eu gasto de Uber é o que a gente gastaria de gasolina, entendeu? As coisas que eu faço na minha rotina hoje não dependeria do carro. Aí isso mudaria de figura se eu tivesse um filho, né? E eu acho que isso seria um pouquinho mais complicado. Mas hoje em dia... Sem filhos, o carro não é necessário. Não é necessário. Concorda? Hoje, pra mim, o automóvel eu uso só pra ir no mercado. E ainda, quando eu quero ir até o mercado, porque hoje a gente tem algumas soluções que recebem na porta de casa. Exato, né? Ou então, quando alguns eventos que eu tenho que sair, eu chamo o Uber ali e acaba sendo muito mais barato, né? Então, eu acho que não é algo tão relevante, tão necessário, né? Exatamente. E o entorno? O que precisa ter no entorno para vocês? Vocês compraram os imóveis que ficam no endereço X. O que é importante encontrar em volta desse imóvel na vida de vocês? Mercado. Acho que é o top 1. Mercado top 1. Tem que ter. Tem que ter, mais crítico. Aí no meu caso, a gente buscou, como eu trabalho home office, isso não me afetaria, mas a gente buscou um lugar também que fosse perto do trabalho do meu noivo, né? E que se tivesse que vender o carro, na época a gente vendeu o carro, né? Então a gente tava sem, fosse ok pra ele ir de Uber ou de ônibus trabalhar. Mas acho que o top 1 é mercado e farmácia. E pra você? Mercado, com certeza. Farmácia também. Academia, eu acho que é um ponto muito importante. E... acho que seriam esses 3 são disparados, com certeza. E no meu caso também, além disso, era o fácil acesso para Curitiba, né? Porque como eu moro na região metropolitana e a maioria das coisas acontecem aqui em Curitiba, tinha que ser algo fácil para chegar, né? Não podia ser tão longe assim. Tão distante assim. Vocês pegam ônibus? Não mais. Não. O Uber substituiu o Uber substituiu. Entendi. E... existe alguma região de Curitiba, né, da grande Curitiba, ou Curitiba, que vocês aspiracionam? Falam assim, puxa, esse bairro, o dia que eu puder, eu quero vir morar aqui. Vocês têm isso ou não? Olha, um bairro que eu gostaria muito, só que acho que é um pouquinho mais complicado, principalmente porque eu prefiro casa, seria o centro. Aqui, né? Centro de Curitiba. Centro, amigo, gosto, aí só que é praticamente tá querendo possível. Um milagre. Exato. Sim. Então já desisti, então ali acho que todo mundo quer uma casa assim, com aquele pomar, né? Com aquela balança no centro, né? Que você sai e tá lá na 15. Ou então no século XVIII fosse um andar inteiro, assim, bem espaçoso, seria legal também. Mas ali, Pinhais também é uma região que eu já olhei e seria muito interessante, porque fica perto da família, que mora no Santa Cândida, fica perto do meu trabalho, fica ali pelo UFV, ficaria perto ao centro, então é uma região bem interessante, né? Que resolveria, né? Exato. Hoje eu não moraria em Curitiba. Eu acho Curitiba um pouco um caos perto de Pinhais, né? Curitiba é muito trânsito. Entendeu? Pra eu ir embora daqui, por exemplo, provavelmente eu vou pegar um trânsito. Pinhais, não. Pinhais, qualquer horário que você sai, ou Piraquara mesmo, que era onde eu morava, é uma paz. Não tem interior, trânsito. Né? Tá ali interior. Tranquilo. Exatamente. Eu trocaria de bairro em Pinhais mesmo. Se eu pudesse escolher, com certeza eu moraria no Paineville, em Pinhais. Então, assim, pra esse público, essa amostra que tá aqui pequena, mas expressiva, geralmente estão em Pinhais, você ficaria em Pinhais. E você mora no Boqueirão, viria pro centro com uma proposta de moradia bem confortável, bem legal. Se tivesse, você viria. Pra morar no estúdio, você viria? Hoje em dia... Hoje, talvez não. Talvez não, né?
Mas acho que porque eu já estou acostumado com a minha casa, né? Mas se fosse, eu acho que um estúdio com um bom isolamento acústico, eu acho que foi isso que me deixou um pouquinho traumatizado. O que pegou foi o barulho, né? Exatamente. Ou a reclamação do vizinho. Devia ter um vizinho muito chato, porque, gente, eu tenho um vizinho lá em cima que, meu Deus do céu, só falta ele derrubar o prédio. Então, esse teu vizinho devia ser um pouco neurótico, vamos combinar. Então, e também uma varandinha, um espacinho, acho que seria perfeito. Aí sim, um estúdio seria muito relevante. Às vezes eu até me pego imaginando, porque não só, acho que falando na compra de imóvel, né? Não é só comprar exatamente para morar. Mas eu acho que o estúdio seria uma boa questão de investimento. Pensando no quê? Imagina um estúdio no centro que fica localizado perto de faculdades. Seria um excelente negócio. Então acho que eu comparei também o estúdio pensando nessa questão. Entendi. E vocês pensam em investir? Onde vocês já investem em imóvel? Não. Investiram nesse primeiro imóvel? Isso. Ou já tem um dinheirinho guardado para um segundo imóvel? Eu tenho, mas eu trabalho gosto de outros investimentos também. Né? Mas a ideia é sempre acumular o dinheiro para ir amortizando para acabar mais rápido. Certo. E para numa segunda oportunidade, aí sim, cogitar ali, talvez pegar um imóvel para investir. Entendi. Pagar à vista e já ter a rentabilidade da locação. Exato, exatamente. Ou dar uma entrada um pouco maior e amortizar com o aluguel, né? A prestação do aluguel. Isso, exatamente. Com o valor do aluguel. Muito bem, e caminhando aí para os nossos finalmentes, né, que a gente vai amarrando essa conversa, como é que vocês imaginam o imóvel do futuro? Assim, né, vocês têm uma vida inteira pela frente, que é um clichê que todo mundo diz para qualquer jovem, né? Imagina, você é jovem, você tem essa vida inteira pela frente, né? Num mundo conturbado, que a gente sabe que, né, ou na nossa época era e ninguém falava, ou na época de vocês deram azar mesmo, que o mundo tá virado de cabeça para baixo. Como é que é essa casa do futuro? Eu acho que essa casa do futuro vai ser cada vez menor. É? Eu acho que as pessoas, elas não têm mais tempo pra manter uma casa gigante. Mesmo com filho, mesmo com, enfim, filho, cachorro. Eu acho que as pessoas, elas não têm mais esse tempo de, ai meu Deus, eu vou ter uma casa grande e gerir essa casa grande. As pessoas não têm tempo, não têm dinheiro, muitas vezes. Então eu acho que vai ser cada vez menor. Essa tendência de estúdio, apartamento, eu acho que daqui pra frente vai ser mais isso do que aquelas casas que a gente via antes. Ai, sei lá, um sobrado. Aquelas casas com um pátio enorme na frente, com horta. Acho que nossos filhos não vão conhecer isso. Eu acho que vai ser cada vez mais menores. Acho que é o princípio da escassez, né? Porque, querendo ou não, o espaço hoje, uma localização hoje é mais escassa. Então, uma boa localização é muito espaço. Então, pensando, né, em vez de construir uma casa, por exemplo, no centro, por que não constrói um prédio que você vai ter N outras moradias? Então, acho que a tendência, que nem ela falou, é reduzir, né? Então, acho que o estúdio não é uma coisa que vai passar. Então, veio para ficar. Não é uma tendência de mercado. Não é uma tendência de agora. Acho que pelo contrário, acho que vai até acabar diminuindo mais. Porque acho que há 2 anos atrás, 3, 4 anos, a média de apartamento era o quê? 60 metros quadrados? Sim, nós já estamos falando em 20, 18, 15. Exatamente. E apesar deles serem vendidos por um preço bem alto, né? Porque quando eu fui comprar, o meu tinha um empreendimento na frente que era estúdio. E era o mesmo valor. Apesar de o meu ter 2 quartos e ser 48 metros quadrados, o estúdio que tava 20 tava o mesmo valor. Entendi. É porque tem outros atributos, né? Valor agregado nas áreas comuns e tudo que o prédio oferece, os mercadinhos, a academia, coworking. E vocês acham isso relevante? Esses itens? Olha, às vezes no meu prédio não tem. Não tem, a gente não tem nada disso. A gente só tem o salão de festas. Mas faz falta. Se tivesse ia ser melhor. Se tivesse ia ser melhor. Principalmente o mercadinho. Perdão. Eu já vou pelo caminho contrário. Eu muitas vezes ali, que eu prezo bastante segurança e portaria, acho que é incrível, mas eu acho que ele tem outras comodidades ali, que nem, acho que piscina, churrasqueira, entre N e outros serviços, que muitas vezes ali você acaba pagando e não utilizando. Exatamente. Então, por isso que eu acho que não é tão essencial assim. Eu nunca usei a piscina do meu apartamento. É mesmo? Tem piscina? Tem piscina. Faz 1 ano e meio que eu tô lá, eu nunca usei. Por
quê? Sempre tem muita gente, às vezes eu nem lembro que Falta um pouquinho tem da privacidade, piscina. que é o legal, né? Às vezes eu nem lembro que tem a piscina. Ela é muito perto de um apartamento de uma vizinha. Eu sempre acho que as pessoas estão incomodando ela lá com um barulho. Então eu nunca usei. É algo que tem lá, eu pago, mas a gente não usa. E o que você usaria que você falou que sente falta? Um salão Eu de acho festas? que o mercadinho, o nosso não tem. Ah, o mercadinho no prédio. Isso, no prédio. Uma conveniência, Exatamente. assim. Aham. E eu acho que a academia. Tá, você faria uma esteira, faria. alguma coisa se tivesse. Sim, porque... Você já prefere fazer academia fora. A academia, se tivesse, acho que até faria sim, Tá. ali. Mercadinho é uma boa também, né? O que me pega às vezes do mercadinho, que às vezes você acaba pagando um pouquinho mais inflacionado os itens. Mas eu acho que o mercadinho é muito bom porque salva muito durante a madrugada, ou, putz, estou cozinhando uma coisa aqui, se faltou alguma coisa, é muito mais prático. E não dá pra esquecer que vocês estão de home office, né? As coisas Exatamente. faltam o tempo todo. Exato. É um papel Exatamente. higiênico, é um tempero, é um fósforo, é sei lá o que, né? É um macarrão. Exatamente. Então, o mercadinho, acho que o mercadinho e a academia, pra mim, são os que eu mais usaria, assim. Agora, dos outros, não usaria. Principalmente pela questão de privacidade, de como é algo ali mais comunitário, é um pouquinho... Peca um pouquinho, né, nessa Sim. questão de privacidade, Sim. de ter o seu espaço. Às vezes você quer, nem a Tess falou, ali com o noivo dela na piscina, fica não tem aquela, como ter aquele tempo e espaço reservado para eles, né? Então acho que é E por a isso que privacidade pega é um uma pouco. coisa, é um valor importante. É um valor Exato. importante, exatamente. Sem contar que... Nós estamos criando um conflito, né? Porque assim, são jovens que trabalham em home office, estão ficando muito isolados. Sim. E ao mesmo tempo colocando eles em grandes condomínios onde você tem uma vida comum grande. Sim. Exato. Então fica um paradoxo, né? Eu tô me acostumando cada vez mais a ser sozinho, mas me colocam num lugar onde a comunidade é cada vez maior. Eu tenho Maior. que dividir as coisas. Exato. Exatamente. Você já acorda em conflito, né? Meu Deus, que ser sou eu, né? Tô em sociedade, enfim. Bom, turma, eu agradeço muito, né, a presença de vocês. E pra fechar essa entrevista, assim, tipo Marília Gabriela mesmo, né? Pá, é uma palavra, assim, rapidamente, uma palavra que define casa pra você. Thaís. Uma palavra. Uma palavra, família. Família. E você? Conquista. Conquista. Legal. Bacana. É muito bom, né? Porque são, imagina, coisas totalmente diferentes e que também não deixam de estar ligadas, né? ligadas. Uma, Com certeza. uma outra. Certeza. Muito obrigada pela presença de vocês. Fico com essa conversa, a vontade de saber mais. Acho que, imagina, queria ter outros jovens aqui com outros perfis. Vamos ver se a gente faz uma segunda rodada. Quando você já estiver grávida, você já estiver com o seu segundo imóvel, nós vamos ver, atualizar esse momento aqui, tá bom? Tá bom. E quero agradecer a você também que nos assistiu hoje nesse episódio, falando dos jovens, como eles se relacionam com os imóveis, com esse mercado, com as suas conquistas, né, com seus valores, seus afetos em relação à casa. Sem deixar de citar os nossos patrocinadores, SZL Imóveis, Schumacher, Câmara de Valores Imobiliários do Paraná, a Invebras Imóveis e também Espaço Italina na Avenida Iguaçu. Foi um prazer estar com você nesse episódio e eu te vejo no próximo. Até lá!